Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa temos dois professores como convidados. A professora Isabel Leite, que se licenciou em Ensino de Matemática em 1991 pela Universidade do Minho, leciona na Escola Secundária de Vila Verde desde 1994, onde já orientou estágios, ministrou várias formações para professores e dinamizou várias atividades. O professor Manuel Rodrigues é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica e é também professor na Escola Secundária de Vila Verde. Vieram ao nosso podcast para falarmos de uma iniciativa que eu ouvi falar há pouco tempo e que já promovem desde 2009, que na altura até me pareceu um pouco fake news, mas não é. Na Escola de Vila Verde, a viagem de finalistas não é ao sul de Espanha, mas sim fazer a pé o caminho de Santiago. Eu ainda imaginei que os vossos alunos deviam ser assim maus a geografia e pensar que iam a pé até Salou ou Marina d'Or, mas não, eles vão mesmo e sabem onde é que vão, onde é que se estão a dirigir. Como é que surgiu esta ideia, este projeto? Esta ideia foi, portanto, na altura, eu já tinha feito várias vezes o Caminho de Santiago com outras associações, com universitários e depois, colega da Isabel, também dessas andanças dessa época, enfim, em conversa veio a ideia, porque é que não organizar aqui na escola o Caminho de Santiago para alunos e professores. Eu como já tinha feito, achei que era um bom desafio, não tanto com a certeza que isso fosse para a frente, Que alguém aderisse. que as pessoas aderissem. Eu recordo-me que na altura colocou-se um papel na sala dos professores e eu dizia, se houver entre 15 a 20 pessoas, nós já vamos. E acho que apareceram 30 e tal pessoas, o que foi assim um bom número. Desculpe, mas na altura já era para ser na viagem, aquela viagem de finalistas, Sim, final de curso. foi e até foi mais arrojado, foi em período de férias. Ou seja, nós agora é no final das aulas, na altura entramos de férias e aproveitamos os 6 dias De férias de Páscoa. Sim, o período da Páscoa. A paragem letiva da Páscoa. Foi mesmo mais arrojado, que não levávamos nada marcado. Nada marcado, foi como eu dizia na altura, o caminho é assim que se faz, sai-se e depois vamos ver o que é que vem pelo caminho. E nessa altura, quantos alunos é que quiseram participar? Eu penso que na altura deve ter andado, nós éramos 30, os alunos eram para aí 20. Os alunos foram sensivelmente 20, 21, não fui contar, Mas era sensível. Mas de quê? 50%? Quantos finalistas é que Não, teriam? Muito menos. Foi, em relação com o número total de alunos que tínhamos no 12º ano, foi pouca gente. Mas vocês lembraram-se disso porquê? Porque eles já lá organizavam as viagens finalistas? Não. Nunca faziam essas coisas? A viagem de finalistas que havia era aquelas de Espanha. E eles já faziam isso? Nós é que tínhamos essa experiência de fazer esse tipo de coisa. Normalmente a Associação de Estudantes é que toma conta dessas atividades. Esta, sei lá, conversa entre nós fazíamos parte do Centro Académico de Braga. Eu não cheguei a fazer o caminho antes, mas ele já tinha feito várias vezes. Eu fiz o meu primeiro caminho foi em 1993. É do século passado. Sim. E foi esse o meu primeiro caminho, foi ligar a Catedral de Braga à Catedral de Santiago. Fomos um grupo de 20 pessoas, promovido pelo Centro Académico nós de Braga. fazíamos muitas caminhadas com o Centro Académico, eu e o Manel, que é conhecido por Nelinho, eu não posso chamar por Nelinho. Sim, e nós fazíamos parte do Centro Académico, fazíamos esse tipo de atividades, de fazer caminhada mais introspectiva, todos os anos fazíamos uma. Não havia propriamente uma motivação religiosa. Começaram a fazer o caminho a Santiago, eu acabei por não ir, que apanhou-me numa fase de casar e por aí, e acabei por não ir, fui só lavar os pés um dia, mas eles fizeram esse desafio que na altura poucas setas amarelas havia. Não havia grandes marcações, também é interessante porque nessa altura
a moda, entre aspas, dos caminhos de Santiago não existiam de forma alguma, não havia marcações, não havia albergues, não havia uma divulgação maciça sobre isso. E isso, na altura, cativou-me imenso. E, portanto, daí que, e passando depois alguns anos que fiz esse caminho... Ele encontra-me outra vez na escola. Ele Encontro na escola. Eu já estava lá efetiva e ele efetivou lá, encontramos-nos lá na escola e volta, em conjunto com os outros 2 colegas, porque os outros 2 colegas são de educação física, os outros 2 da organização. É engraçado que ele é mais filosofia, parte espiritual, não é verdade? Fica com ele. Eu sou de matemática, fico mais com a parte da organização. Tentar encontrar aqui uma lógica Embora os outros 2, um deles então, são de educação física, têm mais... Um deles faz umas crónicas para o Diário do Minho, e depois o outro é que faz mais a contabilidade até. Não sou bem eu que faço essa parte, mas é mais a organização. Mas quando se lembraram de mobilizar, porque aqui o que torna interessante é mobilizar os alunos. Sim. Turmas finalistas, e que nós sabemos como é que hoje os alunos, na maior parte das escolas, é normal, as viagens finalistas são para determinado tipo de atividades, que às vezes são mais criticadas, deviam haver... a pedir mais controle, ou pelo menos mais regulação nisso. Na altura, essa questão dos alunos era um desafio mais ou menos interessante, porque eu já tinha feito com universitários e como eram alunos de 12º ano, que foi uma coisa que decidimos, é que fazíamos sempre só com alunos de 12º ano. Por vários motivos, entre eles as próprias condições do caminho, haver já alguma autonomia em termos pessoais, maturidade, etc. E por isso, o ir alunos entre um 12º universitários não me parecia assim que fosse uma coisa muito diferente. E fizemos, então, começámos aí, depois a partir daí correu bem. E foi logo de um ano para o outro que, por exemplo, tiveram logo um aumento de participações? Sim. No ano a seguir... No segundo ano enchemos logo o autocarro. O autocarro. E aí já chegaram a 50% o autocarro leva 47 lugares e enchemos logo. Nós nunca chegámos aos 50% de alunos porque... a nossa capacidade de... Depende da logística que temos. Nós estabelecemos ali uns limites. O nosso máximo foi levar 80 pessoas e dissemos que nunca mais chega. Porque em termos logísticos é complicado. Porque nós, enquanto que no primeiro ano éramos pouquinhos e fomos sem nada marcado, eu ia na equipa de apoio e ele ia a pé e os outros 2 também iam a pé, os outros 2 colegas. Eu ia na equipa de apoio à frente, arranjava dormida, comidas e por aí fora, mas ia à frente. Houve um sítio que foi muito complicado de arranjar nesse ano, em Redondela, estava a ver que não ia... nem dormida nem comida. Cheguei a temer que íamos dormir nos claustros, mas depois de bater à porta de Guarda Civil ou ao padre, fui com muito cuidadinho e com uma freira a rezar atrás do padre, a dar-me sinal, continuo. Pronto, lá conseguimos. Mas foi um caminho diferente, porque no ano a seguir... Fomos ali na época de Natal, fomos arranjar pavilhões e assim, e sítios... minto. O francês, porque o segundo caminho fizemos o francês. E o francês foi de onde? Só de Sebreiro para baixo. Sebreiro, 150 km. Okay. É uma etapa, quem vem no caminho... Eu já tinha feito o caminho francês também. Que eu andava precisamente a acabar o caminho francês, que são os tais 900 km, e por isso eu estava fresco nestes caminhos também. E Sebreiro estava fresco, apanhámos um nevão grande. Nesse ano apanhámos um nevão. E saímos para o caminho e foi mas de esse Sebreiro. Caminho, como tem muita capacidade de resposta, o caminho francês, nós fomos... Mas nesse levamos, para fazer as comidas, levamos uma botija e um fogão e fizemos umas comidas pelo caminho, que foi para ficar mais barato. Porque é sempre a nossa preocupação, é que isto, 5 dias fora, 5 ou 6 dias, porque nós já chegamos aí 6,
é uma despesa muito grande para os encarregados de educação, não é? Para os pais. E é uma preocupação que não seja uma entrave, a parte financeira. E já chegamos a fazer rifas, já chegamos a fazer tivemos outro tipo de patrocínios, agora os patrocínios não são muito grandes, mas ainda temos alguns, ainda temos algumas ajudas, mas depois, nos anos a seguir, íamos à frente, como eu estava a dizer. É isso, ainda vão à frente atualmente? Não, íamos aí, na altura, com antecedência, íamos em dezembro, reservávamos os pavilhões, ou uns ginásios, ou o pavilhão desportivo que os concelhos têm, e assim era mais baratinho, porque os albergues públicos, a grande maioria não tem capacidade de resposta para o nosso grupo. Vocês, por exemplo, este ano já têm tudo planeado? Já. Quantos alunos é que vão participar? Essa parte ainda não temos. Já temos reservado, o nosso limite é os 48 alunos. Que é um autocarro. E depois temos um grupo de adultos, não é? Porque os adultos podem ir nas carrinhas. Sim. O máximo são 70 pessoas, é o nosso limite. Temos as dormidas e jantares reservados já para 70. As inscrições vão começar, temos a reunião de preparação, porque isto tem várias etapas. Claro. Há a etapa da preparação, que nós vamos fazendo, e agora vamos ter uma reunião de preparação com os alunos. Fazem aquelas sessões de apresentação, de testemunhos, de ex-alunos que participaram, não é preciso? Eles já estão sensibilizados. Isso eles fazem ao longo dos anos. Tentámos, por exemplo, nós agora vamos ter a ideia do número limite é que nós temos um autocarro, não é? Que nos é cedido e não podemos, se tivermos 2 autocarros ou mais, primeiro a questão da logística, mas isso depois encarece muito mais. E, portanto, mas vocês têm esse limite, costumam ter mais candidatos do que aquilo? Têm que recusar ou fica ela por ela? No ano passado ficou ela por ela, mas tem havido anos que... Mas ficar... Às vezes, assim, ficar só mesmo... ficou um ano que teve que nunca não deixámos... Porque eles... Há sempre uma desistência... Na reunião da apresentação vão muitos. Pois bom. Mas ainda bem, porque serve para eles se esclarecerem, para perceberem que isto não é um passeio. Não é bem a mesma coisa que eles às vezes pensam que vão para a Romaria. Vai ser sempre divertido. Não é? E têm que perceber bem. E há ali toda uma sensibilização de que o que é o caminho, que vão andar, que vão ter horários para cumprir, que vão ter que respeitar o silêncio da noite. E isto é importante e é passado nessa reunião. E esse número eles vão à reunião de E os outros depois vão para o sul de Espanha? Ou continuam a ter não vão para lado nenhum. Essa reunião é fundamental para esclarecer, tirar dúvidas. E depois eles tomam a decisão a seguir de inscrição. Pronto. E normalmente... E depois de partir, já houve alunos que a meio chamaram os pais ou os amigos para os irem buscar? Só houve um caso, uma vez, que era uma aluna que, não é que ela quisesse vir, mas havia uma situação qualquer que em casa lhe estava a perturbar a forma de estar no caminho, e foi de Redondela, e teve que regressar. Sim, tivemos uma vez que teve uma febre, mas isso também chamamos em Valença, e o pai foi buscar. Mas isso foi buscar e pronto, também. Sobre isso. E penso que são assim casos pontuais, mas aquela situação de isto não está, isso nunca aconteceu. Houve ali uma razão. Essa aluna, recordo-nos, ela não estou tranquila, não estou bem. E achou melhor vir. E achou melhor, porque foi lá um grupo, levaram-nos o jantar e assim aproveitou a boleia e regressou. Caso contrário, pronto, nós trataríamos disso. Numa viagem como esta, de vários dias, esta, por exemplo, que vão fazer, vai ter 5 dias. 5. Que valores é que vocês acreditam que estão a promover junto dos alunos? É assim,
Nós, no ano passado, este ano estamos a fazer 5, mas o costume é ser 6 dias. Porque nós costumamos chegar a Santiago, parar e dormir lá e depois proporcionar o último dia de regresso. Como neste momento dormir lá é mais umas refeições, etc., encarece muito, nós no ano passado optámos por vir nestes 5 dias. A ideia é sempre esta. Para ir para o caminho é preciso parar. É preciso parar para caminhar. É esta a ideia base, que é parar de cumprir objetivos, parar de ter que fazer trabalhos, parar de ter que estar ligado à internet, parar de estar ligado às redes sociais. Caso contrário, não se consegue fazer o caminho, mas seja ele qual for. Porque o caminho exige, na nossa opinião, o caminho faz-se mais por dentro que por fora. É esta sempre a ideia. Depois, é interessante que quem se põe a caminho requer-lhe algumas coisas. Requer desinstalar-se de casa, o que às vezes as pessoas não estão muito para aí viradas. Requer, de facto, também algum despojamento, porque, por exemplo, este ano vamos dormir em 2 pavilhões desportivos no chão. Requer algum equilíbrio, alguma forma de estar emocional, porque é normal chegar a meio num misto de cansaço, de estar a viver situações que são um bocadinho mais intensas, como, por exemplo, um dia de chuva ou de mais frio. É preciso também, requer que a pessoa também tenha alguma atenção em relação aos outros, nas relações interpessoais, e que se aceite a si como é e aceite os outros. E, portanto, isto é durante 5... são, de certa forma, as ideias que faz com que uma pessoa, ao fim de 5 dias, sinta que se descobriu um pouco a si próprio. Acho que é um impacto duradouro nos... Eu penso que é uma experiência que é para a vida toda. Cria sempre ali um impacto que eles não estão habituados a este desligar. Não estão habituados a é o experienciar de uma vida mais simples. É o aceitar que podem não ter água para tomar banho. É o aceitar que a água está fria. É o aceitar que a comida não é bem o arrozinho da mãe. Sim, é difícil associar isso aos jovens de hoje em dia. Sim. E depois também tentámos passar a imagem que no caminho nós temos esse tempo mais para nós, não é? A gente costuma dizer, por vezes vão com um colega, outras vezes vão mais sozinhos, outras vezes vão em grupo. E eu penso que ter este tempo, porque estando desligado, é típico isto. Nós costumamos dizer aos alunos assim, há 2 grandes momentos muito difíceis do caminho. É o primeiro dia, que é o arrancar de tudo que nós temos, e depois é o regressar e dizer outra vez para a mesma coisa, é um déjà vu, e e aquilo, quem me dera continuar o caminho. Ou seja, são 2 momentos, um de saída e o outro de regresso. E a ideia é que neste regresso se traga alguma coisa de novo. Um olhar diferente sobre as coisas. Eu costumo dizer, vocês provavelmente vão olhar de uma forma diferente para a vossa casa, para os vossos pais, para a sala onde costumais estar a ver televisão, se calhar para os amigos, e quem sabe até para a escola e para os professores. E para os professores. Não, mas para os pais até, às vezes dá-se outro valor, aos pais e aos irmãos e ao namorado ou à namorada que se deixou do lado de cá. E eles desligam mesmo dos telemóveis? Desligam ao ponto, eu tenho uma experiência que me estava já houve, esse impacto já foi maior, porque agora o facto é pena haver... termos a internet do lado de lá e por aí fora. Porque nós atravessávamos a fronteira e era verdade. E mesmo quando começamos, os telemóveis agora
têm acesso a tudo, cai lá com o roaming, pronto, têm essa facilidade. Mas quando começamos, e durante bastante tempo, eles mesmo as mensagens pagavam-se os telefonemas, não era? Lembram-se? E eles desligavam e até se esqueciam que tinham um telemóvel, que eu acho que era até o que tu ias agora... Nós vamos alertando às vezes os pais para isso, nesta reunião, que eles normalmente o primeiro dia o telemóvel vai a trabalhar, depois fotografias costume, para as redes. mas é costume às vezes irmos a caminhar, os telefones a tocar, tim, 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 tim. Eles levam uma pequena mochila pequenina. Nem força têm para falar. Param para tirar a mochila para ir ver, dizer lá, depois logo ligo e tal. Isso é tal ideia que é importante. É eles perceber que há outro mundo para além disto do dia-a-dia, não é? Ele falou na reunião com os encarregados de educação, porque nós fazemos uma reunião agora para os alunos que estão interessados. É bem assim, 100 pessoas, às vezes estão 100 alunos na sala e depois aquilo minga para os tais 40 e muitos, 50, 60. E depois, só os inscritos, os encarregados de educação, têm uma reunião connosco para perceber isto. E nós dizemos, alertamos sempre para os pais, eles têm os nossos contactos, os encarregados de educação ficam com os nossos contactos. Durante o caminho, se o filho não atender, não se preocupem. Alertamos muito que vamos estar em sítios que não há rede, não há contacto, eles não têm contacto. E outras vezes estão todos juntos, não se ouvem, não se fiquem preocupados. E estão também empenhados no desafio para... Pois, porque para os pais também é um desafio. Temos muitas vezes os pais a preocupar. Então, no final da reunião, abrimos sempre. Se alguém quiser falar connosco, faz favor. Vem sempre um ou outro, porque ele foi alérgico a isto, porque ele não pode comer aquilo, ou porque é preciso ter... Já tivemos que levar vacinas no frigorífico por causa disto ou daquilo. Já tivemos que levar assim... Nós levamos umas carrinhas de apoio. Já tivemos que levar assim umas coisas... e os cuidados mais apurados. Eles não levam a carga às costas, não é? Isso também foi uma opção desde o início, porque levar aquelas mochilas gigantes com aquilo tudo, pronto, uma coisa mais cansativa. É assim, cada um faz o que entende. Eu penso que nós levamos as carrinhas, sacos, camas e as mudas de roupa, levam uma pequena mochila para aquelas coisas mais rápidas. Porque caminhar 30 km ou 30 e tal, também é preciso ter algum conforto. Caso contrário, a coisa pode ser um bocadinho mais difícil. Mas é fácil. Eu há pouco estava-me a lembrar disso, de haver às vezes alunos que a gente, enfim, ou porque vai a caminhar, ou porque percebe, e eles depois comentam. Uma aluna uma vez disse-me, ela estava com muita dificuldade em ir, porque, principalmente o pai, a mãe já me tinha dito, eu gostava imenso que ela fosse. Depois ela um dia disse-me, eu estou com muita dificuldade em ir, porque o meu pai tem inventado todo tipo de histórias. Por exemplo, que se prevê grandes tempestades, há muitos assaltos nos caminhos, mas assim, histórias dramáticas. E eu disse, digo assim, pronto, diz ela, eu podia era dar assim algum apoio, que era para ele perceber que eu às vezes que até ia mais na carrinha e depois, pronto, eu ajudei-a um bocadinho por aí, a dar apoio e depois, a meio do caminho, foi muito engraçado, porque ela chamou-me e disse, pode vir assistir ao telefonema que vou fazer ao meu pai. E esteve a conversar com ele e pronto. E depois, quando chegámos, estava o pai, estava a mãe e felizes porque ela conseguiu. Tinha conseguido, sem tempestades. Já colecionamos muitas histórias. Então tínhamos umas gêmeas que queriam ir as duas ao caminho. Mas uma estava com problemas físicos, mas queria muito ir. E ia ter que ficar em casa, porque o pé, acho que era um pé, não posso garantir se era um pé, mas acho que era um pé. E foi-lhe feita outra proposta,
já que a outra ia, porque a outra estava cheia de gás, não é? Não se podia dizer, olha, aquela, já que é não lá vai, a e outra tal, também não podes ir. Então fiz-lhe outra proposta, que foi, ela ia na equipa de apoio. Pronto, e assim foi. E foram as duas, e uma viu de uma maneira, a outra Outra viu fez de Fez de outra. Foi. E foi no caminho primitivo. Não é? Foi. Para uma viagem como estas, não é? Onde os alunos se dispõem a fazer uma viagem destas, sem álcool, sem as festas, sem as discotecas, que normalmente associamos esse período. No final, eles deixam testemunhos. Já sei, trouxe uma cábula. Eu trouxe não é uma preciso ler, cábula. basta ler Eu trouxe uma assim, cábula porque alguns... nós temos marcantes para vocês. Nós temos, como eu dizia, um colega que escreve para uma crónica, Todos os dias. vai escrevendo, entretanto já escreveu uma de divulgação do caminho deste ano. Sim, já li, e ele, no último texto que fecha a atividade, pôs num dos anos, não interessa qual, então deixou aqui alguns testemunhos. Apesar de ter sido cansativo, valeu mesmo a pena ter vindo. Voltarei a fazê-lo. Ou então, a experiência emocionante. Apesar dos imprevistos, concluímos o caminho e podemos desfrutar de momentos de alegria. Foi, sem dúvida, um ensinamento para a vida. Por muito que tenha sido difícil e doloroso, não trocava o que vivenciei por nada. Foi uma oportunidade inesquecível e incrível. A família que criei, os amigos que fiz, a forma como me conheci, sem dúvida, a repetir. E pronto, e tinha aqui outros. Já agora, neste ano, que por acaso nós abrimos, tivemos uma colega de Educação Física de Moscovo que nos contactou, soube que nós que sabíamos por linhas travessas e chegou até nós, pronto. E pediu-nos para fazer o caminho, nós abrimos essa oportunidade e ela depois também, ele também pôs aqui o testemunho dela. Obrigado pelo caminho. Organizar esta atividade para tantos estudantes com esta atmosfera de liberdade e responsabilidade foi para mim uma grande lição. Pronto, tinha aqui outros. Mas... Sim, esta ideia da liberdade, há uma liberdade da liberdade relativa, com responsabilidade. Tem que ser, porque assim em termos práticos, só para entenderem, nós fazemos questão de manhã, saímos todos juntos, às 9 da manhã ou 9 menos um quarto, estamos todos juntos, temos uma leitura de um pensamento do dia. É evidente que o Caminho de Santiago tem a dimensão sempre cultural, a dimensão histórica e é evidente que existe uma dimensão religiosa. Pronto. Nós sabemos que nem toda a gente vai por este caminho, de fazer o caminho por uma motivação religiosa e por isso, mas quem acredita sabe que muitas das vezes a melhor forma de se chegar é precisamente por caminhos, às vezes, os mais inesperados. E também é importante que um aluno que vai para uma atividade destas saiba para o que é que vai fazer, o que é que quer fazer, para onde vai, não é? E nós tentámos, de uma maneira que me parece interessante, foi dar este cunho de o que é que eu posso encontrar no caminho, o que é que eu procuro e o que é que fica para depois. Temos a leitura de um pensamento do dia, ficar a trabalhar, num sim, noutros não, sim. Nunca se sabe, isso é que é interessante. E é evidente que depois o andar de um caminho durante um dia inteiro não vamos todos ao mesmo tempo. Um vai mais depressa, outro vai mais devagar, uns ficam a fazer umas fotos, outros ficam a lanchar, outros vão tomar um café. Há uma altura em que, de facto, estamos todos ao longo de um caminho do dia em que tem que haver esse conceito de responsabilidade e de alguma maturidade. Estamos atentos, hoje em dia com os telemóveis isso é fácil, qualquer contacto. O fim do caminho, o fim do percurso é marcado sempre com 1 ou 2 professores, isso aí ninguém fica para trás. A meio do dia temos uma paragem o reagrupamento também. para almoçar,
E por isso tentamos que, quando os alunos se inscrevem, venham também imbuídos dessa ideia, também têm que ser eles responsáveis pelo bom ambiente e para que corra tudo muito bem, não é? Também lhes cabe a eles proporcionar esse ambiente. Caso contrário, seria difícil, não é? Estarmos num caminho de 30 km e podia-se instalar um bocado o caos. E isso é bom. Esse é, por exemplo, um dos aspectos que chegamos ao fim e estamos todos bem. Se eles aprenderem essa parte da liberdade com a responsabilidade, acho que já nos damos por muito felizes. Sim. Olhando, vou aproveitar isto, agora mudando um bocadinho de tema, mas tenho aqui 2 professores e temos mesmo muito pouco tempo. Mas temos 2 professores, são motivados, são próximos dos alunos, empenhados em atividades como esta. Eu gostava de fazer assim 2 ou 3 perguntas. 2, vai lá que não temos... Agora só um bocadinho olhando para a profissão, para a escola, para o ensino público. Como é que vocês veem hoje o facto da vossa profissão, a carreira de professor, ser hoje cada vez menos apetecível para os jovens? Não é? Falta gente a querer seguir. Porquê é que isto está a acontecer? Está a acontecer, eu creio que o que está a ser oferecido ao professor no início da carreira não é uma grande proposta. É um bocadinho ingrato. Primeiro, tem que se deslocar e depois é complicado para os sítios os sítios onde há lugar são sítios complicados, Os são menos sítios apetecíveis, difíceis, não é? A sala de aula, porque a sala de aula de Vila Verde e a sala de aula de outros sítios pode ser muito diferente. Não é? E depois, a remuneração também não é muito simpática. Há outras propostas para esses profissionais mais aliciantes. Não é? E quem é que fica? Ficam os mais motivados, pelo ensino mesmo, ficam os mais motivados. Mas creio que essa... E depois temos muitas burocracias, muitas burocracias que fogem um bocadinho do papel do professor. E há muita coisa no ensino que nós fazemos porque está assim no papel, porque querem que a gente faça assim. Há imensas burocracias que vos distraem daquilo que é o ensino e a aprendizagem. Que a organização do horário escolar não está de acordo com aquilo que a gente faz de facto. E daquilo. Por exemplo, olha, para lhe dizer, nós organizamos este caminho a Santiago e isto não tem qualquer desconto na minha componente no meu horário, nem no dele. Nós organizamos, eu, por exemplo, este ano nem 12º tenho. Eu organizo e tenho este trabalho todo e não tenho qualquer... isto não se reflete em qualquer... Não tem reflexo em nenhuma hora, nem componente não leitiva, nem horas de nada. Eu faço isto tudo extra. Faço porque gosto e porque já estamos no caminho há 14 anos. Até estamos há 16, porque aqueles 2 da pandemia não fizemos. Mas está a perceber? No fundo, aquilo em que acreditamos, aquilo em que fazemos, nós vamos fazendo. Porque, de facto, mas há muita coisa. Dei aqui o exemplo do caminho, mas podia dar outros. Mas há muita coisa. A escola, de facto, chega àquele dia, os alunos têm o teste marcado e o teste realiza-se por causa do amor à camisola do professor. Porque se fosse para fazer na hora em que eu tenho programado, nas horas que me dão para fazer, eu não entregava o teste ou não entregava a avaliação até pioras. Ainda continuam sobrecarregados de papéis, de fichas. Sim. Não, piorou. A parte burocrática piorou. A revolução tecnológica ainda não chegou a sério. Não, o problema... é que temos as duas partes. Tem as duas partes. Temos a tecnológica e os papéis. Só que... Quer dizer que ainda não foi bem tecnológico. Eu penso, isto há outros contextos, dentro de uma escola que provavelmente não será aqui. Sim, não iremos desenvolver. A escola é um reflexo muito do que se passa em termos de uma mentalidade da sociedade. Quem são os alunos que entram dentro de uma sala de aulas? De onde vêm? Quem é a família? Que educação é que têm? Que linguagem é que ouvem dentro de casa? Depois o aluno reproduz comportamentos. E muitas vezes, de facto, a escola é uma arena
passo o termo, mas é de vários atores. É o professor, é funcionários, é alunos, é encarregados de educação e hoje, isto digo eu, enfim, pessoalmente, há uma politização muito grande. E essa politização nota-se através da forma como está organizada, desde a nomeação do diretor e aos vários órgãos dentro de escola, e nós sabemos que uma escola que se quer pluralista, onde se pensa, onde os alunos tenham e os professores tenham alguma forma de estar, de passar essa liberdade de pensamento, liberdade na atitude, na forma de estar. Muitas vezes a escola é o impacto de medos da sociedade, de direitos, que muitas vezes são mais direitos do que deveres. É fácil hoje sentir-se na escola tudo o que se vive dentro de uma sociedade exterior que vai lá ter. A escola é o reflexo mas de muita coisa que se passa em termos sociais. E imagina a vossa dificuldade em olhar um aluno e individualizá-lo no meio desta confusão toda. Isso é muitos meios. Porque o artigo 54 e 55 leva-nos a pensar no aluno um a um. Um a um, cada aluno. Mas não é fácil. Mas com depois papéis, com os vossos olhares, com fichas, com e depois há todo um ambiente social de o que é que hoje se pretende, não é? É mais um certo facilitismo de coisas. Isto, a gente ouve, por exemplo, depois, mais tarde, até em termos universitários, os reflexos. Se tivesse aqui um professor de universidade, provavelmente ajudaria à continuidade. E quem sabe, num dia, as empresas que empregam percebem como é que as coisas estão a acontecer, não é? Por isso, é uma roda onde tudo anda à volta disto e, portanto, nós sentimos. Claro. A burocracia, acho que às vezes reflete isso. Não é? Isso é um tema que daria aqui muitas horas para conversar. Faz-se e reproduz-se e duplica-se coisas. Daí que, até para nós, professores, é ótimo sair 5 dias, porque para-se mesmo. E desligam e um quando bocadinho chegamos, temos reuniões de avaliação, mas já muito mais tranquilas e calmas, porque isso é fundamental. Bem, o nosso tempo chegou ao fim. Antes de mais, quero-vos dar os parabéns pela vossa iniciativa e por esse projeto. Espero que se mantenha durante muito tempo e que vocês ainda tenham força para continuar a fazer o caminho durante muitos anos. E obrigado pela vossa disponibilidade de ter estado aqui connosco. Obrigado. Obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa. Para todos, o que é isso?